Milionário tem sua vida virgem transformada após encontro surpreendente com menina na rua. Pedro sempre teve tudo: mansões, carros importados e uma fortuna que poucos conseguem imaginar. Mas, apesar do brilho e das festas, ele era um fantasma na multidão, preso no silêncio da própria solidão. Até que naquela noite, em meio a uma tempestade que parecia arrancar até as paredes da cidade, algo inacreditável aconteceu. A chuva caía pesada, cortando as luzes fracas do bairro esquecido, onde Pedro decidiu parar o carro sem aviso. Ele estava quase preso no trânsito da rua deserta, mas um ruído estranho o fez olhar para a calçada. Lá estava ela, uma menina pequena, não mais que 17 anos, tremendo com a chuva que encharcava sua roupa rasgada. O que chamou a atenção dele não foi só a figura frágil, mas o enxame de crianças amontoadas ao redor dela, tentando se esconder do frio mortal da noite. Júlia segurava um velho cobertor, rasgado e sujo, mas era tudo o que ela tinha para proteger os outros. Júlia o fitou com olhos que carregavam histórias que ele jamais poderia imaginar. O silêncio pesado da rua foi quebrado apenas pelo som da chuva batendo no concreto e o farfalhar das roupas molhadas. Os transeuntes passavam rápido, desviando o olhar, incapazes de lidar com aquela cena que parecia saída de um pesadelo. Pedro estremeceu. No instante seguinte, uma voz rouca e ameaçadora surgiu do nada. Um homem bem vestido, mas com um olhar gélido. Se aproximava de Júlia como predador rondando a presa. Ele oferecia ajuda, mas era óbvio que a intenção era outra. Lucro às custas da dor dela. Pedro sentiu o sangue gelar, reconhecendo um tipo de ganância que ele próprio já cultivou, mas que naquele momento queria afastar com toda a força. Enquanto a tensão crescia, Pedro ouviu um segredo vindo das sombras do seu próprio passado, enterrado por anos de silêncio e dinheiro sujo. Uma verdade obscura que podia derrubar tudo o que ele construiu. O eco dessa revelação sacudia sua alma, enquanto essa história só está começando, e o pior ainda está por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Pedro estava paralisado. O olhar de Júlia, cheio de dor e esperança, o prendia ao chão. Mas a presença do homem bem vestido o fez sentir um frio na espinha. O rosto daquele sujeito marcado por um sorriso falso. Era como um eco de seu próprio passado. Ele sabia muito bem que tipo de ajuda ele estava oferecendo. Ela tá com você, não é? O homem disse com ironia, sua voz suave como veneno. Aqueles que ajudam no fundo só querem algo em troca. Pedro sentiu um nó se formar na garganta. Aquela cena, aquela tensão, era como um filme que não teria um final feliz. E antes que pudesse agir, um grito cortou a noite, alto e claro. A garota ao lado de Júlia, uma criança de talvez 10 anos, começou a chorar descontroladamente. Sai! Ele não é bom! Ela se afastou, as mãos trêmulas. O homem, contrariando a lógica, se virou, mas não para correr. Com um gesto rápido, ele puxou algo do bolso. Uma faca? Pedro não pensou. Ele disparou na direção de Júlia, seu coração acelerado. O medo paralisava, mas a coragem o empurrava. Fique atrás de mim, ele gritou, o som da própria voz ecoando no espaço vazio. O homem riu, mas não era um riso de alegria. Era um riso que provocava um calafrio. Você acha que pode proteger a todos? Disse o homem, se aproximando. Olha quantos estão aqui, e para quem você vai correr? Pedro olhou ao redor. As crianças estavam no chão, olhos arregalados, como se a cena se desenrolasse em câmera lenta. E então, em meio a toda aquela tensão, algo aconteceu.
uma luz forte cortou a escuridão. Pedro levantou a cabeça rapidamente, confuso. Um carro de polícia parou ao lado dele, as luzes azuis e vermelhas iluminando a rua como um sinal de esperança. Mas era tarde demais. O homem, vendo a abordagem policial, virou-se e começou a correr. Pedro não hesitou. Ele avançou, pronto para agarrá-lo e impedir que escapasse. Neste momento, Júlia fez algo inesperado. Com uma rapidez surpreendente, ela se lançou na frente de Pedro, segurando seu braço. Não, não o deixe escapar. Seu olhar estava insano, como se estivesse em busca de algo mais que a segurança. Ele é o que eu preciso, não entende? Ele é a única chave para minha liberdade. Ouvindo aquelas palavras, o peito de Pedro se contraiu. Ele a olhou confuso. O que você está dizendo, Júlia? A expressão dela mudou, e medo deu lugar a algo mais sombrio. Você não sabe o que eu tenho que pagar por estar aqui. Se ele fugir, tudo acaba. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Os pedidos de ajuda giravam em sua mente. Ele pensou nas crianças, no braço de Júlia segurando o seu, na ameaça em potencial que fugia. Pagar por quê? O que você fez? O coração dele batia forte, não só pelo perigo, mas pela inquietante revelação que estava prestes a se desenrolar. Ele é meu pai. As palavras dela cortaram a noite como uma lâmina. O mundo ficou em silêncio por um instante. A chuva continuou a cair, mas tudo o que Pedro ouvia era o som de sua própria respiração, acelerada e descontrolada. Ele olhou para as crianças, para a presença do homem fugindo e para Júlia, que parecia ter carregado uma vida inteira em seus ombros. Como assim? Esse homem, o predador, o ladrão de esperanças, era seu pai? Os pedaços da realidade pareciam se desfazer. O que tudo isso significava? Ele precisava tomar uma decisão, mas as sombras do passado de Júlia e o futuro incerto, aquela revelação de que aquele homem era o pai de Júlia, cortou o ar como uma faca afiada. Pedro olhou para ela, confuso e aturdido. A chuva caía incessante, mas o que ele realmente sentia era um mundo desmoronando ao seu redor. Seu pai? Mas ele é um monstro. Os olhos dele estavam arregalados, tentando absorver a realidade grotesca diante de si. Ele não pode fugir. Ele é a única chance que eu tenho. O desespero na voz de Júlia fez seu coração acelerar. Pedro sentiu um nó se formar na garganta, a urgência da situação sufocando-o. As crianças ao redor, assustadas, apenas observavam. Naquela tempestade, cada gota de chuva parecia um testemunho da dor que todos eles carregavam. Se ele escapar, tudo o que passei vai ser em vão. Júlia gritou, um tremor em sua voz, como se fosse um grito em busca de vida. Pedro percebeu que a situação estava além do que imaginava. Não se tratava apenas de salvar uma garota. Era sobre redimir um passado que assombrava os dois. E foi então que, antes que pudesse raciocinar, Júlia, com uma determinação frenética, se lançou para o meio da rua, em direção ao homem. Pedro sentiu a adrenalina disparar. Júlia, não! Ele tentou alcançá-la, mas o que aconteceu a seguir foi devastador. O homem, com um movimento rápido, sacou uma arma. A cena congelou em um silêncio ensurdecedor. O brilho da arma refletiu as luzes da cidade, enquanto as crianças, em estado de choque, se encolhiam. Pedro sentiu o chão tremular sob seus pés. Não, não faça isso! Ele gritou, seu corpo já se movendo, mas não havia como chegar até ela a tempo. O homem, com um sorriso doentio, olhou para Júlia. Você realmente gostaria de me ver preso? Eu sou a única pessoa que pode te oferecer o que você precisa. Meus negócios são sua salvação. Pedro nunca tinha visto um olhar tão perdido e determinado em alguém. Júlia estava lutando contra demônios que ele não conseguia compreender. Ela disse, em um sussurro quase inaudível, se você me ama, me ajude. Não deixe que ele fuja. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro dele. Amor? Havia apenas algumas horas que se conheceram, mas ali, naquele instante, algo profundo se estabeleceu. As palavras dela cortaram fundo. Ele precisava fazer algo, e rápido.
O homem, percebendo que a polícia se aproximava, apontou a arma para o chão e, em um movimento ágil, apontou para a direção de Júlia. Dê-me uma razão para não puxar o gatilho. Pedro gritou mais uma vez. Júlia, volte. Você não precisa disso. Mas, em uma reviravolta inesperada, a voz dela se fez ouvir, suave, mas firme. Talvez eu precise. O mundo ao redor parecia evaporar. As luzes da cidade tornavam-se opacas e a chuva continuava a cair como lágrimas. Pedro estava paralisado, incapaz de processar o que estava vendo. E então, enquanto a tensão alcançava seu ápice, o homem sorriu. Um sorriso que gelou a espinha de Pedro. Só vou te dar uma última chance, garota. Entre pro meu lado e tudo isso pode acabar. Você sabe o que eu sou capaz de fazer e o quanto isso pode te beneficiar. O olhar de Júlia hesitou. A dúvida surgiu em seu rosto. Como assim? O que seria aquela oportunidade? Qual era o verdadeiro custo da liberdade? Pedro, agora em pânico, sentiu que o chão sob seus pés desmoronava. Ele percebeu que essa não era a única verdade que estava prestes a ser revelada. Dentro dele, algo começou a estremecer, a revelar a verdadeira natureza do que significava para ele proteger Júlia e, de fato, a própria imagem que tinha de sua vida até aquele momento. Júlia, não pense assim. A maldade dele não vai te salvar. Pedro gritou, a voz cheia de urgência. Mas o que Júlia realmente queria? E quanto ele sabia sobre esse homem que a havia aterrorizado? As luzes da polícia piscavam ao fundo, mas tudo o que importava era o conflito entre eles. E com aquela incerteza pairando no ar, a chuva continuou a cair, como se a própria noite estivesse assistindo a tudo. Uma decisão estava sendo feita, mas as consequências podiam mudar tudo. E o que viria depois disso? A tensão estava no ar. E a verdadeira história de Júlia, de Pedro e aquele homem estava prestes a desmoronar como castelos de areia. A noite ainda não havia terminado. Aquela revelação de que aquele homem era o pai de Júlia cortou o ar como uma faca afiada. Pedro olhou para ela, confuso e aturdido. A chuva caía incessante, mas o que ele realmente sentia era o mundo desmoronando ao seu redor. Seu pai? Mas ele é um monstro! Os olhos dele estavam arregalados, tentando absorver a realidade grotesca diante de si. Ele não pode fugir. Ele é a única chance que eu tenho. O desespero na voz de Júlia fez seu coração acelerar. Pedro sentiu um nó se formar na garganta, a urgência da situação sufocando-o. As crianças ao redor, assustadas, apenas observavam. Naquela tempestade, cada gota de chuva parecia um testemunho da dor que todos eles carregavam. Se ele escapar, tudo o que passei vai ser em vão. Um tremor em sua voz, como se fosse um grito em busca de vida. Percebeu que a situação estava além do que imaginava. Não se tratava apenas de salvar uma garota. Era sobre redimir um passado que assombrava os dois. Então, antes que pudesse raciocinar, Júlia, com uma determinação frenética, se lançou para o meio da rua, em direção ao homem. Pedro sentiu a adrenalina disparar. Júlia, não! Ele tentou alcançá-la, mas o que aconteceu a seguir foi devastador. O homem, com um movimento rápido, sacou uma arma. A cena congelou em um silêncio ensurdecedor. O brilho da arma refletiu as... Pedro sentiu o chão tremular sob seus pés. Não, não faça isso! Ele gritou, seu corpo já se movendo. Mas não havia como chegar até ela a tempo. O homem, percebendo que a polícia se aproximava, apontou a arma para o chão e, em um movimento ágil, virou-se para Júlia. Dê-me uma razão para não puxar o gatilho. O olhar de Júlia hesitou. A dúvida surgiu em seu rosto. Talvez eu precise. Pedro estava cada vez mais desesperado. O que Júlia iria fazer? Mas antes que pudesse pensar em algo, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Uma explosão. O som foi tão intenso que tudo ao redor pareceu vibrar. Os transeuntes gritaram. As luzes dos carros da polícia piscavam como estrelas em um céu tenebroso. E em meio ao caos, a verdade começou a se revelar. Do meio da multidão, um homem emergiu como um fantasma. Ele parecia tão familiar.
um rosto que Pedro reconheceu naquele momento de desespero. Era seu irmão, Mateus, que acreditava estar em um outro país, envolvido em questões que nunca soube. Mateus, o que você está fazendo aqui? Pedro perguntou, a voz trêmula. O choque substituindo a raiva. O irmão sorriu, mas não era um sorriso acolhedor. Era um sorriso que falava de segredos e pactos obscuros. Precisamos de você, Pedro. É hora de escolher de que lado você realmente está. A expressão de Júlia passou de medo à raiva. Seu irmão? O que ele tem a ver com isso? O homem com a arma ainda estava lá. Mas agora, a tensão parecia mais uma linha tênue entre família e tragédia. Ele sabe mais do que você imagina, Mateus disse, seu olhar fixo em Júlia. Vocês não têm ideia do que está em jogo. É mais do que apenas você e ele. O silêncio foi quebrado por murmúrios entre as crianças e os curiosos. A polícia se aproximava, mas a cena estava prestes a se intensificar. Júlia olhou de um para outro, confusa. O que isso significa? As palavras dela estavam carregadas de raiva e insegurança. Pedro sentiu um frio na espinha. Tudo estava mudando em um instante. E então, como se o tempo tivesse parado, Pedro percebeu. A história que pensava conhecer era um fio solto em uma trama cheia de segredos. O homem que ameaçava Júlia, seu pai, o irmão que ele não via há anos, e a vida de uma garota que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. Eles estavam conectados de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Júlia, não, escute, ele começou, mas as palavras falharam. Ele estava tão confuso, perdido em um mar de novos segredos. Mesmo naquele caos, ele precisava decidir, e havia um peso enorme sobre seus ombros. Naquele momento, tudo parecia terrível e confuso. O que ele ia fazer? O que Mateus realmente queria dele? As gotas da chuva continuavam a cair, e o peso da verdade começava a se instalar. A noite ainda guardava muitos mistérios. E o que viria a seguir poderia mudar tudo mais uma vez. Aquele momento parecia um pesadelo distante, mas a verdade começou a ecoar em meio ao barulho da chuva. Pedro olhou para Júlia, depois para Mateus, em busca de respostas. A tensão no ar era palpável. Ele queria entender, precisava entender. Mateus, não pode ser, isso não pode estar acontecendo. A expressão de Mateus se endureceu. Você não sabe o que está acontecendo aqui, Pedro. Nós não podemos nos dar ao luxo de deixar essa garota escapar. Você está muito envolvido com esse jogo e não percebe. Júlia, com lágrimas brotando nos olhos, se virou para Pedro. Por favor, me ajude. Ele precisa ser preso, e você pode fazer isso. Tem influência para protegê-la. A sua voz, embora frenética, trazia uma esperança que parecia se esvair com cada segundo que passava. Mas a situação estava prestes a ficar ainda mais complicada. Assim que Pedro tentou raciocinar, o homem se virou, ainda segurando a arma, o olhar gélido e incisivo. Vocês acham que podem mudar o que está no sangue? Olhem para ela. Sua filha quer me proteger. A palavra filha soou como um disparo. Pedro ficou paralisado. O ar escapou de seus pulmões. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas tudo parecia tão insano. O que você está dizendo? Pedro gritou, sem acreditar no que ouvia. Você não pode estar falando sério. Ah, eu sou muito sério. O homem respondeu, seus olhos se divertindo com a confusão. Ela é minha, e ninguém pode me tomar o que é meu. Você não tem ideia do que ela é realmente. O sorriso sádico do homem parecia preencher o espaço com uma energia sombria. Júlia, agitada, começou a se afastar de Pedro. Não, não é verdade. Sua voz tremia com medo e raiva. Você não pode ser meu pai. Você me abandonou. Ela recuou, pensando em fugir. Mas ao mesmo tempo, uma parte dela queria enfrentar a verdade que a cercava. Pedro, percebendo a luta interna dela, agarrou seu braço. Júlia, você não precisa acreditar nele. Ele está tentando te manipular, disse ele, o pavor tingindo suas palavras. E então, como se o mundo estivesse decidido a desabar, algo inesperado aconteceu. Um barulho ensurdecedor irrompeu da rua. O eco de uma explosão preencheu a cena. O chão tremeu sob os pés de todos.
Luzes de emergência começaram a piscar a alguns metros deles, e gritos misturaram-se ao som da chuva forte, criando uma sinfonia de caos. O homem, surpreso, virou-se para a direção da explosão. O que foi isso? Ele parecia ter perdido o controle por um instante. Era a brecha que Pedro precisava. Vamos, Júlia, ele gritou, puxando-a para longe daquele monstro. Mas ela hesitou, olhando para seu pai com um misto de repulsa e um desejo de entender. Esperem! Ela gritou, sua voz cortando o ar. Se eu não resolver isso agora, vai ser tarde demais. Ele é a chave. E enquanto a confusão reinava, o homem começou a recuar, percebendo que a polícia estava se aproximando. Ele olhou para Pedro com uma expressão de ódio. Você não vai escapar disso, irmão. E você, Júlia, vai se arrepender de quais laços você escolheu. Assim que ele começou a correr, a imagem dele desaparecendo na escuridão, uma nova onda de pânico tomou conta do grupo. Júlia olhou para Pedro, sua expressão uma mistura de desespero e determinação. Ele pode ser meu pai, mas eu não sou como ele. Não posso permitir que o legado dele continue. Pedro ficou em choque, sua mente girando. O que Júlia realmente queria? O que significa carregar esse peso? As luzes da polícia se aproximavam, mas havia algo mais profundo, mais obscuro se formando entre eles. O peso das escolhas estava ardendo em cada palavra. Você está disposta a lutar? Pedro perguntou, quase sem fôlego. Se sim, então vamos juntos. Mas a resposta de Júlia hesitou entre a luta e a dúvida. O que ela escolheria fazer? E a pergunta que gritava em silêncio. Conseguiria eles escapar daquela tempestade ou a escuridão os consumiria de uma vez por todas? A noite ainda não havia terminado e a história estava apenas começando a se desdobrar, cheia de segredos e revelações que poderiam mudar tudo. A tensão estava insuportável. Enquanto Pedro segurava o braço de Júlia, os olhos dela estavam fixos no homem que se afastava. O medo pulsava em seu corpo. Não, por favor, ela gritou, sua voz tremendo. Não o deixe escapar. Mas Pedro não sabia o que fazer. O tempo parecia se arrastar. Então, o inesperado aconteceu. A multidão começou a dispersar. Gritos de medo ressoavam ao redor. Um estrondo ecoou à distância. Uma explosão? O chão tremeu sob eles. E a visão de uma luz forte cortou a escuridão. Os gritos aumentaram e a cena virou caos. As crianças se encolheram. O pânico tomou conta. Vamos! Pedro puxou Júlia, mas não queria só fugir. Ele precisava entender. O olhar dela estava cheio de desespero e determinação ao mesmo tempo. Se ele escapar, tudo vai acabar. Mas o homem estava desaparecendo na escuridão e a polícia se aproximava. Então, como um pesadelo tornado real, novamente um disparo ecoou pela noite. O som era agudo e aterrorizante. Pedro congelou. Sem querer, ele olhou para o homem, que agora com um sorriso diabólico, tinha a arma instintivamente apontada para uma figura nova na cena. Não era qualquer uma. Era a mãe de Júlia, e uma mulher que ele nunca havia visto, mas com a qual ele se lembrava de ter pouco conhecimento. Não, mãe! Júlia gritou, desesperada, enquanto a figura feminina surgia entre a multidão dispersa. Pedro podia ver uma ligação, mas era tudo confuso. Como assim? A mãe de Júlia estava ali, e o homem parecia mais monstruoso do que nunca. Você nunca deveria ter voltado, querida. O homem zombou, seus olhos brilhando com uma malícia sombria. A mulher, pálida e trêmula, estava diante deles. Pedro sentiu uma onda de choque. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas cada nova revelação era como se uma camada das mentiras começasse a se desfazer. Você não tem ideia de quem ele realmente é, não é? A mulher disse, e cada palavra dela era um golpe. Pedro, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Ele não é só seu pai, ele é meu marido. E com um gesto rápido, ela se virou para o homem, e as lágrimas caíram. Ele não é o homem que você pensa que é. Uma fraqueza tomou conta de Pedro. Um nó na garganta o impediu de respirar. Você está mentindo. Eu não estou. O que você vê é apenas a superfície. Ela gritou de volta.
Ele não é só um monstro para você, mas também para mim. E agora, Júlia, você precisa entender que há mais em jogo do que apenas liberdade. O choque a atingiu. Então você sabia? Sempre soube? Júlia perguntou, a voz embargada. O mundo ao redor parecia desmoronar. O que mais tinha sido escondido por trás de tantas mentiras? A mulher hesitou, e enquanto um novo grito cortava o ar, um novo movimento se formou na multidão. Pedro sentiu que o céu havia desabado. A bomba emocional estava prestes a explodir. Ele não sabia mais em quem confiar. Júlia, sua mãe, o homem. Quem era realmente o monstro e o que tudo isso significava para eles? A chuva caía sem parar enquanto Pedro e Júlia se encaravam, confusos e aterrorizados com a nova verdade. O som da polícia crescendo ao fundo soava como um presságio. O que eles iriam fazer agora? A noite ainda estava longe de terminar e um novo mistério se revelava, mais perigoso do que qualquer um poderia imaginar. A verdade tinha um preço e todas as apostas estavam prestes a ser feitas. A tensão estava insuportável. Enquanto Pedro segurava o braço de Júlia, os olhos dela estavam fixos no homem que se afastava. O medo pulsava em seu corpo. Não, por favor! Ela gritou, sua voz tremendo. Não o deixe escapar. Mas Pedro não sabia o que fazer. O tempo parecia se arrastar. Então, o inesperado aconteceu. A multidão começou a dispersar. Gritos de medo ressoavam ao redor. Um estrondo ecoou à distância. Uma explosão? O chão tremeu sob eles, e a visão de uma luz forte cortou a escuridão. Os gritos aumentaram, e a cena virou caos. As crianças se encolheram, o pânico tomou conta. Vamos! Pedro puxou Júlia, mas não queria só fugir. Ele precisava entender. O olhar dela estava cheio de desespero e determinação ao mesmo tempo. Se ele escapar, tudo vai acabar. Mas o homem estava desaparecendo na escuridão e a polícia se aproximava. Então, como um pesadelo tornado real, novamente um disparo ecoou pela noite. O som era agudo e aterrorizante. Pedro congelou. Sem querer, ele olhou para o homem, que agora com um sorriso diabólico tinha a arma instintivamente apontada para uma figura nova na cena. Não era qualquer uma. Era a mãe de Júlia, uma mulher que ele nunca havia visto, mas com a qual ele se lembrava de ter pouco conhecimento. Não! Mãe! Júlia gritou, desesperada, enquanto a figura feminina surgia entre a multidão dispersa. Pedro podia ver uma ligação, mas era tudo confuso. Como assim? A mãe de Júlia estava ali, e o homem parecia mais monstruoso do que nunca. Você nunca deveria ter voltado, querida. O homem zombou, seus olhos brilhando com uma malícia sombria. A mulher, pálida e trêmula, estava diante deles. Pedro sentiu uma onda de choque. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas cada nova revelação era como se uma camada das mentiras começasse a se desfazer. Você não tem ideia de quem ele realmente é, não é? A mulher disse, e cada palavra dela era um golpe. Pedro, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Ele não é só seu pai, ele é meu marido. E com um gesto rápido, ela se virou para o homem, e as lágrimas caíram. Ele não é o homem que você pensa que é. Uma fraqueza tomou conta de Pedro. Um nó na garganta o impediu de respirar. Você está mentindo. Eu não estou. O que você vê é apenas a superfície. Ela gritou de volta. Ele não é só um monstro para você, mas também para mim. E agora, Júlia, você precisa entender que há mais em jogo do que apenas liberdade. O choque a atingiu. Então você sabia? Sempre soube? Júlia perguntou, a voz embargada. O mundo ao redor parecia desmoronar. O que mais tinha sido escondido por trás de tantas mentiras? A mulher hesitou, e enquanto um novo grito cortava o ar, um novo movimento se formou na multidão. Pedro sentiu que o céu havia desabado. A bomba emocional estava prestes a explodir. Ele não sabia mais em quem confiar. Júlia, sua mãe, o homem, quem era realmente o monstro e o que tudo isso significava para eles. Então, em um momento de pura adrenalina, um homem
que parecia um dos policiais, desatou a correr em direção ao homem armado. Pedro viu a arma novamente em direção à mãe de Júlia. O coração dele disparou. Não! Pedro gritou, mas foi tarde demais. O policial disparou. O tempo pareceu congelar. O tiro atingiu a mão do homem, que reagiu de forma brutal. Em um movimento rápido, ele puxou Júlia para frente, utilizando-a como escudo. Eu a mato! O grito dele ecoou pelas ruas, enquanto todos paralisaram, em choque. O medo tomou conta. Sérgio, o homem, continuava a pressionar a arma contra o pescoço dela. Pedro não podia acreditar. O pranto, o pavor no rosto de Júlia era insuportável. Ele queria gritar, mas as palavras escapavam. Júlia, ele chamou, sua voz quebrando. Você não vai me levar. Ela respondeu, sua determinação surgindo sob a pressão. Eu sou mais forte do que você pensa. A multidão estava em silêncio e mesmo os policiais hesitaram. Nos olhos de Júlia algo brilhava, um fogo que Pedro nunca tinha visto antes. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade estava nas suas veias e agora apenas um fio invisível os mantinha ligados. E enquanto todos assistiam, a mulher, a mãe de Júlia, começou a chorar silenciosamente. Não, por favor, não façam isso. O homem segurava a Júlia firme, mas já havia uma mudança no ar. A tensão ficou insuportável e algo se reverteu. A mulher, com lágrimas nos olhos, olhou para Pedro e então para Júlia, e falou em um sussurro quase inaudível. É hora de você descobrir a verdade. O ar ao redor parecia pesado, e os olhos da mulher brilharam com anos de dor e decisões difíceis. Antes que alguém pudesse reagir, algo estranho aconteceu. O homem, em sua fúria, abaixou a arma com um olhar vago, como se subitamente se lembre. E já em outra dimensão da realidade, a polícia se movia novamente, mas a cena estava prestes a mudar completamente. Em sua queda naquela noite, descobrir segredos mal guardados poderia levar todos eles a um abismo ainda mais profundo. E o que mais permanecia oculto sob as sombras, o que viria a seguir, transformava-se em um mistério maior do que qualquer um poderia imaginar. A tensão estava insuportável. Enquanto Pedro segurava o braço de Júlia, os olhos dela estavam fixos no homem que se afastava. O medo pulsava em seu corpo. Não, por favor, ela gritou, sua voz tremendo. Não o deixe escapar. Mas Pedro não sabia o que fazer. O tempo parecia se arrastar. Então, o inesperado aconteceu. A multidão começou a dispersar. Gritos de medo ressoavam ao redor. Um estrondo ecoou à distância. Uma explosão? O chão tremeu sob eles, e a visão de uma luz forte cortou a escuridão. Os gritos aumentaram, e a cena virou caos. As crianças se encolheram, o pânico tomou conta. Vamos! Pedro puxou Júlia, mas não queria só fugir. Ele precisava entender. O olhar dela estava cheio de desespero e determinação ao mesmo tempo. Se ele escapar, tudo vai acabar, mas o homem estava desaparecendo na escuridão. E a polícia se aproximava. Então, como um pesadelo tornado real. Novamente um disparo ecoou pela noite. O som era agudo e aterrorizante. Pedro congelou. Sem querer, ele olhou para o homem que agora, com um sorriso diabólico, tinha a arma instintivamente apontada para uma figura nova na cena. Não era qualquer uma. Era a mãe de Júlia. Uma mulher que ele nunca havia visto, mas com a qual ele se lembrava de ter pouco conhecimento. Não, mãe! Gritou, desesperada, enquanto a figura feminina surgia entre a multidão dispersa. Pedro podia ver uma ligação, mas era tudo confuso. Como assim? A mãe de Júlia estava ali, e o homem parecia mais monstruoso do que nunca. Você nunca deveria ter voltado, querida. O homem zombou, seus olhos brilhando com uma malícia sombria. A mulher, pálida e trêmula, estava diante deles. Pedro sentiu uma onda de choque. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando, mas cada nova revelação era como se uma camada das mentiras começasse a se desfazer. Você não tem ideia de quem ele realmente é, não é? A mulher disse, e cada palavra dela era um golpe. Pedro, a verdade é muito mais sombria do que você imagina. Ele não é só seu pai, ele é meu marido. E com um gesto rápido, ela se virou para o homem,
e as lágrimas caíram. Ele não é o homem que você pensa que é. Uma fraqueza tomou conta de Pedro. Um nó na garganta o impediu de respirar. Você está mentindo. Eu não estou. O que você vê é apenas a superfície. Ela gritou de volta. Ele não é só um monstro para você, mas também para mim. E agora, Júlia, você precisa entender que há mais em jogo do que apenas liberdade. O choque a atingiu. Então você sabia? Sempre soube? Júlia perguntou, a voz embargada. O mundo ao redor parecia desmoronar. O que mais tinha sido escondido por trás de tantas mentiras? A mulher hesitou, e enquanto um novo grito cortava o ar, um novo movimento se formou na multidão. Pedro sentiu que o céu havia desabado. A bomba emocional estava prestes a explodir. Ele não sabia mais em quem confiar. Júlia, sua mãe, o homem. Quem era realmente o monstro? E o que tudo isso significava para eles? Então, em um momento de pura adrenalina, um homem, que parecia um dos policiais, desatou a correr em direção ao homem armado. Pedro viu a arma novamente em direção à mãe de Júlia. O coração dele disparou. Não! Pedro gritou, mas foi tarde demais. O policial disparou. O tempo parecia congelar. O tiro atingiu a mão do homem, que reagiu de forma brutal. Em um movimento rápido, ele puxou Júlia para frente, utilizando-a como escudo. Eu a mato. O grito dele ecoou pelas ruas, enquanto todos paralisaram, em choque. O medo tomou conta. Sérgio, o homem, continuava a pressionar a arma contra o pescoço dela. Pedro não podia acreditar. O pranto e o pavor no rosto de Júlia eram insuportáveis. Ele queria gritar, mas as palavras escapavam. Júlia, ele chamou, sua voz quebrando. Você não vai me levar. Ela respondeu, sua determinação, surgindo sob a pressão. Eu sou mais forte do que você pensa. A multidão estava em silêncio. E mesmo os policiais hesitaram. Nos olhos de Júlia algo brilhava. Um fogo que Pedro nunca tinha visto antes. Ela sabia que o tempo estava se esgotando. A verdade estava nas suas veias, e agora apenas um fio invisível os mantinha ligados. E enquanto todos assistiam, a mulher, a mãe de Júlia, começou a chorar silenciosamente. Não, por favor, não façam isso. O homem segurava Júlia firme, mas já havia uma mudança no ar. A tensão ficou insuportável, e algo se reverteu. Queime no mesmo inferno que você criou. A mulher gritou inesperadamente, e com um movimento inesperado, começou a correr em direção ao homem. Ele estava tão surpreso que não teve tempo de reagir. Júlia ficou em choque. Seus olhos se arregalaram. Não, mãe! Gritou Júlia. Mas era tarde demais. A mulher se lançou em cima do homem e a arma disparou novamente. O som foi ensurdecedor e no mesmo instante um grito ressoou. Mas não era a mãe de Júlia. Era Pedro. Ele havia corrido para interceptar, mas tudo aconteceu tão rápido. A bala atingiu seu ombro. O calor do sangue quente começou a escorrer, enquanto ele tombava para o lado, o mundo ao seu redor se apagando lentamente. Pedro! Júlia gritou, e seu rosto ficou em branco. A essa altura, o horror se instalou na multidão. A mulher parou, agora em estado de choque, enquanto o homem tentava escapar, mas os policiais já estavam aplicando a contenção. Pedro, não me deixe. As palavras de Júlia eram desesperadas. Suas mãos tremiam enquanto tentava alcançar Pedro. Ele via tudo de forma turva. A dor era intensa, mas havia algo mais. No olhar dela, uma revelação profunda surgia. A verdade sobre quem eles eram estava completamente mudada. Ao morder os lábios numa tentativa de abafar a dor, Pedro se lembrou do olhar do homem, algo profundo e sombrio. E em uma fração de segundo, uma lembrança invadiu sua mente. Um retrato antigo em uma casa que ele havia esquecido. Ele nunca pensou nisso até agora. A conexão estava emaranhada de uma maneira que ele nunca soube. Então, antes que a escuridão o envolvesse por completo, uma única palavra ecoou na mente de Pedro, uma mistura que abortava seu último suspiro. Pai. E nesse instante,
tudo começou a fazer sentido. O homem, a mãe, as escolhas e, principalmente, Júlia. A linha entre aliados e inimigos se tornava indecifrável, enquanto Pedro perdia a consciência. O que aconteceria agora que a verdade estava? A escuridão começava a engolir a cena à medida que a pressão aumentava. Pedro sentia a dor pulsar em seu ombro. Um fogo intenso o fazia querer gritar. Mas ao invés disso, ele olhava para Júlia, desejando que ela visse o quanto ele queria protegê-la, mesmo que soubesse que isso talvez fosse em vão. Júlia, ele murmurou, sua voz mal conseguindo escapar entre cada respiração difícil. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de uma determinação feroz. Pedro, não me deixe! Ela se agachou ao lado dele, os dedos trêmulos envolvendo seu braço machucado. O mundo girava, e o caos à sua volta parecia apagar suas esperanças. O homem ainda a mantinha refém, mas a tensão dele estava começando a mudar. Ele estava se perguntando o que fazer, o que seria sua próxima jogada. Então, em um momento surreal, a mulher, a mãe de Júlia, deu um passo à frente, olhos ardendo de desespero e raiva. Para de brincar de ser Deus, Jorge. O nome dela caía como um peso na atmosfera, a revelação ecoando como um tiro. Mas então, algo inesperado aconteceu. Enquanto todos olhavam, uma luz forte surgiu do céu, cortando a noite, como um peso que descia do ar. Um drone? Não, era um helicóptero. A luz começou a varrer a rua, iluminando a cena caótica, revelando o horror em detalhes ao mesmo tempo em que trazia um aviso. A polícia havia chegado. Os policiais se posicionaram, armas em punho. "Solte a garota, é sua última chance", gritou um dos oficiais, a voz firme, mas cheia de urgência. O homem chamado Jorge hesitou, olhando ao seu redor, como se estivesse tentando calcular a chance de fuga. Mas a expressão de desespero em Júlia fez seu coração acelerar. "Não!", ela gritou. E nesse momento o que Pedro viu foi algo ainda mais chocante. Júlia se virou para sua mãe. "Mãe, você sabia o tempo todo. Você me deixou acreditar que ele era um monstro e agora você... Você!" A mágoa em sua voz partiu o coração de todos ao redor. O cenário estava prestes a desmoronar. E então, como um relâmpago em um dia de tempestade, o homem puxou a arma novamente. "Eu sou o que sou e você não pode mudá-lo." Mas antes que pudesse apertar o gatilho, um som ensurdecedor ecoou. Não foi um tiro, foi um grito. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para o alto. O helicóptero começou a girar, uma fração de segundo antes de descer abruptamente, como se estivesse se preparando para pousar. As lâminas fustigavam o ar e a confusão geral deixou a multidão perdida. E de dentro do helicóptero surgiu uma figura conhecida. Era Mateus, o irmão de Pedro, com um olhar decidido. Ele tinha um fuzil em punho. Mas o que ninguém podia imaginar era que, ao olhar ao redor, ele não tinha a intenção de salvar Pedro ou Júlia. Seu olhar estava direcionado para Jorge, e o que ele disse deixou a todos em choque. "Cale-se, o pacto foi quebrado. O que você fez com ela vai acabar aqui." E ao pronunciar aquelas palavras, a cena mudou. Ela se tornou uma sequência de eventos que congelaram o mundo ao redor deles. Todos sabiam que a verdade estava prestes a ser revelada de uma vez por todas. "Mateus, o que você está fazendo?", gritou Pedro, mas nada importava agora. A conexão entre eles se desfazia, e as falas eram uma merda. A expressão de Jorge se transformou. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Aqui estava, não apenas o irmão de Pedro, mas o homem que ele sempre temera. O único que sabia da verdade. A tensão no ar era palpável enquanto a luz do helicóptero iluminava o seu rosto. "Você fez uma escolha, Jorge, e você sabe qual é o preço." As palavras de Mateus cortaram o ar. Júlia parou. "O que está acontecendo?" O desespero em sua voz dava lugar ao medo. O que Mateus tinha a ver com toda essa história? O que ele realmente sabia? O que era esse pacto maldito? E no meio da peça,
A verdade estava se revelando. Um rolo de mentiras, segredos enterrados, desentendimentos e falsidades se tornavam visíveis. E a noite ainda aguardava mais do que apenas a dor. As perguntas pairavam no ar, e Pedro sentiu que tudo estava perto de desmoronar. Será que poderia haver uma saída? Será que alguém sairia vivo daquela noite? Diante de seus olhos, tudo começava a desmoronar, e as consequências daquele encontro poderiam mudar tudo. A última pergunta assombrava. Quem realmente era Jorge? O que havia sido verdade e o que era apenas uma ilusão? E com a revelação do passado a ponto de voltar, quem permaneceria de pé quando a poeira do seu mundo voltasse a se assentar? O silêncio na cena era pesado. A luz do helicóptero iluminava o rosto de Mateus, revelando uma determinação que Pedro nunca havia visto antes. A tensão pairava no ar. Cada batida do coração parecia ecoar mais alto que a chuva batendo no chão. Você não precisa fazer isso, Jorge, Mateus gritou, sua voz cortando o caos. Ele tinha o fuzil apontado, mas havia algo mais em seus olhos. Uma mistura de raiva e tristeza. Pedro, agonizando, sentiu a dor pulsar em seu ombro, mas nada se comparava ao aperto que sentia em seu peito. Isso não é só sobre você. Você está arruinando vidas. Júlia estava parada, atordoada. Mateus, quem é você? O que você sabe? Sua voz tremia, mas havia uma centelha de esperança, algo que Pedro precisava alimentar. Ele não é só seu pai, Júlia. Ele jamais se importou com você. Mateus continuou, a voz firme como aço, cortando o coração das pessoas presentes. O homem, Jorge, estava sendo encurralado entre as palavras e as armas. As sombras da noite dançavam ao redor, mas a verdade brilhava com uma luz intensa. Pedro viu os olhos de Júlia se encherem de lágrimas. Você é um monstro, gritou ela, desafiando todo o ódio que sempre esteve guardado. Porque era isso que o medo faz, pôr em ódio. E naquele momento, Pedro percebeu que, mesmo sob a dor, algo magnífico estava nascendo. Uma força. Mateus estava mais perto agora. Faz tempo que você ultrapassou os limites, Jorge. O brilho da luz do helicóptero iluminava o caminho que eles percorriam. Uma fração de segundos. O tempo parecia se estender, prendendo a respiração de todos. Jorge olhou ao redor, como se pesasse as chances que tinha. E num ato desesperado, um movimento rápido, ele apontou a arma para Júlia. Não se atreva a dar um passo à frente. Eu a mato. Não! Foi a última coisa que Pedro conseguiu gritar antes que tudo acontecesse em um turbilhão de movimento. Mateus disparou. O tiro ecoou como um trovão e atingiu Jorge no ombro, fazendo-o cambalear. A arma caiu e, num momento instantâneo, Júlia correu. Intuitivamente, Pedro se levantou. Mesmo com a dor dilacerante. Júlia, cuidado! Ela se lançou sobre Jorge, sua raiva e dor virando uma tempestade. Eu quero a verdade, não o seu medo! Gritou e, com isso, Jorge desmoronou. A mentira que sustentou sua vida inteira desabou diante da força daquela jovem. E então houve silêncio. O olhar de Jorge, uma mistura de medo e vulnerabilidade, encontrou os olhos chorosos de Júlia. Vá, Júlia, vá! Ele implorou, mas as palavras não tinham mais poder. Ela não queria mais nada dele. Júlia virou-se. Eu sou mais forte do que você pensa. A liberdade não se compra, ela declarou, e o olhar dela era agora cheio de determinação. As sirenes da polícia se aproximavam. A verdade, finalmente, era libertadora. Pedro sentia que tudo, cada segundo, cada dor, tinha valido a pena. Ele olhou para Júlia e ela sorriu, uma luz brilhante em meio à escuridão. Então, enquanto o caos se dissipava, Pedro e Júlia se encontraram. As feridas ainda eram profundas, mas havia um entendimento, um laço que os unia. Eles sobreviveriam. Para ele, ela era mais que um símbolo de dor. Ela era a esperança. Obrigado por tudo, disse Pedro. A voz falha, mas cheia de um novo sentido. E enquanto a polícia finalmente chegava e as luzes brilhavam sobre eles, a certeza de que juntos poderiam enfrentar o que fosse necessário crescia.
mas a história estava longe de terminar. A vida deles estava apenas começando a se desenrolar em um novo capítulo repleto de promessas, desafios e talvez redenção. E você? O que você faria se estivesse no lugar deles? O que você realmente sabe sobre o passado? Não há respostas fáceis. O que você escolhe acreditar pode mudar tudo. Agora, antes que você saia, quero que faça algo muito importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a ser visto. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho emocionante. E inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre como tudo isso pode evoluir é essencial. Sua participação faz toda a diferença na comunidade. Vamos interagir e construir juntos essa história.